Fala comigo, galera! Mais uma vez estamos juntos aqui para falar de educação física. E hoje a gente vai brincar nessa linha do tempo, trazendo duas referências da nossa profissão. Hoje, com a maior satisfação, eu trago para vocês, e na verdade eu presenteio vocês com Pedro Ouro Fino e Murilo Leves. Obrigado por terem aceito o convite. É um momento ímpar da gente conhecer a vida de vocês, conhecer a trajetória de vocês e viajar junto. Então, gratidão em nome do CREF1 e passo a palavra a vocês para falar com o pessoal de casa. Prazer é nosso, né? É um prazer estar aqui com você, estar com o Murilo. Estou muito feliz, honrado, né? Sentindo honrado de poder estar aqui contando um pouco da história e com a ideia de fazer com que as pessoas possam se motivar de alguma forma com isso, né? Estimular as pessoas a empreender, ter o próprio negócio e como fazer isso, né? Então, Pedrão já dando spoiler, hein, galera? Do nosso bate-papo. Então, espero poder ajudar nisso aí. Eu que agradeço, Pedro. Queria também agradecer o convite do CREF, né? Através da professora Norma, que é uma querida minha também, de muito tempo, trabalhamos muito tempo juntos, da Cris Belo, que entramos em contato, e de toda a equipe de vocês, né? E vamos falar um pouquinho de cada área, né, de atuação. Eu trabalhei com judô, com colégio, em academia e tal, e a gente vai... Vamos passar por essa história toda aí. Bom, antes da gente falar sobre o Murilo Leves e o Pedro Ouro Fino, a gente gosta de conhecer como é que foi a vida de vocês. Então vamos lá atrás, conhecer só o Murilo e só o Pedro. Aonde foi essa infância? Como é que foi esse momento da vida de vocês? Pode começar. Posso começar? Então vamos lá. A minha infância foi... eu nasci em Botafogo, né? Policlínica de Botafogo, morei na Lapa, a gente morou na Lapa, numa kitnet apertadinha, quando eu nasci. Só que antes de ir para lá, meu irmão mais velho já tinha nascido, e na minha época de nascimento, nós fomos morar com um tio meu, porque minha mãe já tinha uma criança pequena e tinha mais uma, e meu pai estava passando uma situação ruim, difícil. E aí nós fomos morar com esse tio, que inclusive meu nome é Sérgio Murilo, o Sérgio em homenagem a esse tio. Uhum. E o Murilo, porque minha mãe gostava daquele cantor Sérgio Murilo da época. Juntou os dois. Deu Sérgio Murilo. E aí eu passei essa época de infância morando ali numa kitnet, né? Pequenininha, até os 7 anos de idade. Nosso quintal de casa para brincar era o Monumento dos Pracinhas, Praia do Flamengo, e mais muito limitado. Após esse período, a gente veio para Campo Grande, viemos para Campo Grande, meu avô construiu uma casa com o terreno, parecia um mini-sítio. Então nós ficamos daquele jeito, uma kitnet, com uns metros pequenininho, com um mini-sítiozinho. Nós ficamos igual pinto do imagino como teve estímulo, né, nesse espaço, né? A partir daí, começamos a ter esses estímulos e começamos a desenvolver habilidade naturalmente, sem precisar de influência nenhuma. Aquela brincadeira mesmo de criança. Brincadeira raiz de criança. Pique, subir em árvore, pique em árvore, jogar bola na rua, na chuva, na lama. Nós construímos um gol, eu e meu irmão. Meu irmão era muito... um cara artístico, né, para isso. Então eu construía brinquedos pra gente. Eu construía pipa pra gente soltar na chuva. Pipa de plástico. Aí fazia joguinhos tipo aquele joguinho de descubra a palavra, ele montava com o que se ensinava hoje na escola, ele montava em casa, pegava aquele rolo de papel, fazia as imagens e ia passando aquilo ali e a gente ia brincando. Que bacana. E Pedrão, como é que foi essa infância aí? Conta pra gente. Bom, eu nasci na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro mesmo, e sempre gostei muito de atividade física, ao ar livre, né? Sempre gostei muito, passava grande parte do meu dia brincando, jogando, adorava educação física no colégio, era a minha matéria favorita, e tinha um pai administrador de empresas, e muito bem sucedido, e aí me dava a ideia, me dava vontade de fazer algo relacionado à administração, mas a minha paixão era estar em campo. Ou seja, na tua infância já tinha essa ligação na tua cabeça, mesmo que você não entendesse o que era. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então a educação física estava muito presente porque eu gostava de me exercitar, de estar com o meu corpo ali em ação, e a parte de administração, de organizar... Era meio que a referência que você tinha, né? Era a referência que eu tinha. Agora uma pergunta, você tinha influência... Eu entendo a parte da administração, da gestão, vamos dizer assim. Uhum.
E você tinha influência nessa parte esportiva ou foi algo que veio de você? Sim, meu pai e meu avô tinham um sonho de ser jogador de futebol, como muitos, né? E aí eu... Acho que todo menino. Todo menino. E aí eu comprei essa ideia também e joguei futebol. Mas também com vontade de ser Sim, de ser jogador de futebol. E engraçado, na época que eu pensava em ser jogador de futebol, eu pensava, pô, vou receber tantos mil, vou abrir um negócio X... Não saía da cabeça a questão de empreender, né? Que eu ia ter um negócio. E isso era inconsciente. Isso desde pequeno? Desde pequeno, inconsciente. E eu pensava, pô, vou ganhar tanto, vou abrir tal negócio, inconsciente. E aí minha carreira foi seguindo, né? Finalizei meu ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Como é que era, antes de a gente chegar nessa parte, como é que era essa parte, que eu quero te perguntar também, sabe? Como é que foi essa parte não só da sua busca pela atividade, vamos dizer assim, de uma forma geral, mas na escola, você teve alguma referência? Isso teve alguma influência na tua vida? Ou não tinha educação física? Como é que era? Tive bons professores de educação física, né? Hoje com a experiência aí eu percebo que os bons profissionais de educação física eram os que ensinavam fundamentos do corpo, né? E não aquele que rolava a bola. Que era o que gostava na época. Era o que eu gostava na época, É verdade. E aí, assim, eu fui entendendo, né, o quão importante era a educação física ali, o momento de recreio, era o momento de liberdade daquela sala, daquele sair daquele molde, né, cara? E isso mexia muito comigo. E era o que me movia. E aí eu seguia minha vida fazendo vários esportes, fiz natação, fiz futebol, brincava o dia inteiro na rua. Acho que eu fui a última geração que ainda teve essa brincadeira. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, né? A gente tem o aumento da tecnologia e aparelhos eletrônicos. Uso excessivo de tela, né? E queria te perguntar, quase falei Sérgio, mas Murilo. Pode chamar. Vamos ficar no Fica à vontade, fica à vontade. Antes de você continuar falando da tua infância, queria que você falasse um pouco da sua visão, que eu acho que a fala do Pedro é muito importante, de como é que a gente percebe essa geração. Né? Uma geração que, como o Pedro brincou, e eu também acho que é verdade, você talvez tenha sido o corte, né, de ainda ter esse estímulo, e você trouxe pra gente que você estava num mini sítio, onde eu consegui viajar junto contigo, como devia ser bom. Mas como é que você percebe, independente da história de vocês, eu queria uma análise sua, de como é que você percebe essa diferença de gerações com esses estímulos da brincadeira da rua? Hoje tem uma limitação, as crianças ainda têm uma limitação muito grande. Estão sendo criadas hoje dentro de jaulas. Né? São os condomínios, são os condomínios, assim, de uma forma presos. Eles não têm essa liberdade. Eu pude, graças a Deus, ter essa oportunidade e perceber depois como profissional, cara, como faz falta você ter movimentos naturais sendo desenvolvidos de forma natural e não de forma dirigida, porque ali você tem situações que vão acontecer que você vai ter que se posicionar, você vai ter que usar estratégias para sair daquela situação. Vou te dar um exemplo, a gente ia para Serrinha do Mendanha, ir para Cachoeira de bicicleta, tinha que passar em sítio. A gente sabia que tinha um cara lá que dava tiro de chumbinho, tiro de sal, que se falava na época. Cara, como é que a gente vai fazer para passar? A estratégia. A gente desenvolvia... Não era só o desenvolvimento motor, né? Você tinha um desenvolvimento intelectual também, a parte cognitiva, vamos dizer assim. Hoje você lança algumas propostas de um colégio, vamos para a parte pedagógica educacional, cara, é complicado, porque eles demoram muito, eles não têm estímulos, falta estímulos. Quando eles têm estímulos, é em clube, ou é no colégio, quando não rola a bola. Tem um professor, como o Pedro falou, tem um diferenciado, que vai fazer a diferença realmente. Sim. E, cara, falta isso. Falta exatamente esse desenvolvimento natural para as crianças, que a gente hoje não tem. E a gente precisa, eu acho que a gente precisa, daqui para frente, as autoridades, né, o poder público, pensar nisso. Pensar mais em criar espaços onde as crianças possam ter essa liberdade. Não existe liberdade hoje para ser desenvolvida. Porque tem muitas análises. Né? E aí, Pedro, vou te dar uma provocada. Isso que o Murilo traz é importante, né? Porque a gente percebe essa mudança de característica social. Talvez seja o profissional de educação física que possa suprir essa falta de momentos que não tem. As construções civis não tem como derrubar.
Sim. Então, talvez seja uma oportunidade também de ofertar a essas crianças esses estímulos que elas não têm mais naturalmente. Com certeza, isso é uma das responsabilidades do profissional de educação física, né? Mas a gente luta assim, hoje a gente tem uma batalha contra da parte política, que enquanto a gente quer mais educação física no colégio, eles querem tirar a nossa matéria. Isso é um grande absurdo, né? Pois é, e aí a criança perde experiência motora, e aí a gente sabe que o desenvolvimento cognitivo ele está totalmente associado à experiência motora. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é, a partir do que nos é dado, do que nos apresenta, né, como sociedade hoje, criar oportunidades para oferecer espaços para as crianças. E aí eu vou te dar um exemplo, já acelerando um pouco lá o processo. Aqui o mundo é de vocês, a gente vai e volta, não se preocupe. Lá eu tenho academias, né? Tenho 2 academias, e nas minhas academias a gente recebe crianças para fazer academia. E aí, veja bem, não é fazer musculação, é fazer academia, e é atividade física. E a gente está começando agora com uma quantidade de aulas kids, aulas infantis. Isso é muito legal. Para desenvolver. Porque a academia ela não precisa se restringir a puxar ferro. A puxar ferro, exatamente. Muito legal essa visão, é isso? E a porque minha visão... eu concordo muito com o que o Murilo... Não sei se você concorda com isso, Murilo. Eu concordo muito com o que você traz. Que realmente o estímulo livre ele é muito melhor. Na época da criança, de vivenciar, de brincar. Mas como não tem espaço, a violência urbana está, né, descontrolada. Construções civis. Espaços como o que o Pedro fala vão suprir essa falha motora que está se desenvolvendo grandemente na sociedade. Né? Vou te dar, com relação a isso ainda, um outro exemplo que acontece, e vem sempre isso à minha mente, porque me incomodou muito e me incomoda até hoje. As famílias precisam também ter cultural também, né? Cultural. Elas precisam entender e ser inseridas nisso. Verdade. Numa aula de educação física para o ensino médio, que eu trabalho num colégio na Zona Sul, cara, 5 minutos de uma atividade que eu fui fazer, porque já é um absurdo, eu tenho um tempo de aula semanal para ensino médio, tempo de aula exatamente o que o Pedro falou agora. Aí o que eles querem? Rolar a bola. Só que a minha cultura não é de rolar a bola. Eu preciso passar para eles a importância deles terem uma atividade física diariamente. E aí, porque isso vai culturalmente afetar lá na frente. Vai afetar lá na frente. E aí, um belo dia eu sou chamado na coordenação porque uma família reclamou que eu estava dando futebol. Eu estava dando uma aula no sol, 5 minutos de aula no sol. Eu não vou nem analisar o resto, mas olha só, uma família chegava assim, eu quero reclamar que o professor está dando aula. É quase isso. Não está deixando só meu filho jogar bola. Cara, assim. Bom, aqui, para vocês entenderem o bate-papo de hoje, não é só história, não é só trajetória, é aula também. 2 professores dão aula, então acompanhem que tem os 2. Bom, esse é o nosso bate-papo, é a opinião de vocês, é a construção que a educação física tem na vida de vocês, e vamos voltar para a vida. O Pedro trouxe um pouco, né, de que na tua infância as 2 mosquinhas já estavam te picando, educação física e gestão. Eu quero que você continue isso, mas antes eu queria te perguntar, teve algum momento que você percebeu isso, não teve, né, porque tem um momento que você se entende como vai ser isso. Como é que foi esse momento? Ou pensou em outra coisa? Não, eu estava bem voltado para o esporte nessa época. A gente já criança brincando, né? E já tinha um tio meu, professor de educação física, o Fernando Leves. Você quer observar? O Fernando. Esse é o outro que mais tarde eu vou falar sobre ele. E aí nós saímos de um lugar, dessa casa, e fomos para um bairro do lado, perto do Oeste Shopping, que é o bairro Araújo. Campo Grande ainda. Ali tinha uma quadra, e a única quadra que tinha iluminação à noite era ali. Na região de Campo Grande. Tinha a Vila Holanda, não tinha... a única quadra que tinha. Então tinha um senhor lá que promovia campeonatos dentro do nosso bairro, que era o senhor Manuel. E aí nós criamos um time de futsal, e não só isso, a gente brincava, tinha um campo do lado, a gente tinha sítio, tinha várias coisas para a gente fazer, brincadeira de rua tinha de montão, mas a parte esportiva começou a partir daí, porque foi onde nós começamos a ter a vivência do futebol de salão, que não era futsal ainda. Não era futsal, sim. Era futebol de salão. E aí nós montamos equipes e começávamos a brincar.
e eu organizava o campeonato e a gente participava. Aí criamos um time chamado Time dos Moleques, que era o Bayern. A gente pegou o nome do Bayern, de Munique, e colocamos no nosso time. Começamos a jogar com os adultos, 13, 14 anos, e a gente começou a aparecer, se destacar nisso. A gente ficou conhecido nessa época ali por causa do futsal, do futebol de salão. A partir daí, a gente começou eu, na verdade, me despertar para o lado da educação física. Eu já tinha um tio professor, eu gostava... Você tinha uma referência em casa? Eu tinha uma referência, eu gostava da vida que ele levava e era a vida que eu queria levar. Tanto é que no futebol, eu tinha 11 anos de idade, a gente foi fazer um teste e minha mãe não sabia disso, tá? Hoje minha mãe não vai poder ouvir que ela já foi embora, foi para Papai do Céu. Eu fui para a Ilha do Governador, para a Portuguesa, com 2 amigos mais velhos para fazer teste na Portuguesa. Ela não sabia, eu tinha 11 anos, o dente de leite era 12 anos. Eu tive que falar que eu tinha 12 anos para poder... Já criava um gato. Eu era um gato ao contrário. Era um gato ao contrário, é verdade. Ao contrário. E aí eu passei e eles não passaram. Aí como é que eu ia falar para minha mãe isso aí? Eu não podia mais, eu não fui mais treinar. Aí a gente começou só em futebol mesmo no bairro e foi onde a gente começou a jogar. Jogamos contra Campo Grande. E aí você acha que nesse período, então, que a tua cabeça já se direciona para eu vou querer... Sim, porque começou nesse período, esse meu tio, na influência dele também, nós começamos a fazer judô com a Vani Magalhães em Campo Grande. Então você já estava no futsal e no judô? Já estava no futsal e no judô. E aí, a partir daí, a parte esportiva começou a ser desenvolvida e a competitiva também ficou, assim, bem legal. E eu brigava muito. Não então, parece, o judô me trouxe um equilíbrio. E é fantástico, né? A arte marcial, ela traz algo que te centra. Eu quero que você fale dessa tua decisão, mas eu achei muito interessante uma coisa que o Murilo falou. Que ele falou assim, poxa, eu via o Lebes, isso. É assim que se pronuncia? O Lebes, eu gostava disso. Porque... Por vezes a pessoa escolhe a educação física. Tinha antigamente aquela coisa de que não quer fazer nada, né? Sim. Mas quando o profissional ele se dedica, é porque ele quer ter aquela vida. Né? E aí eu quero estou te provocando muito hoje, mas eu quero te provocar do porquê não decidir fazer uma administração e por que teu coração foi para a educação física. E se também já tinha isso em você, independente do desejo de empreender, se passou em você, quero trabalhar com isso vai me fazer feliz. Como é que foi esse teu momento? Essa descoberta aí da missão, né, de ser professor de educação física foi com um tempo, né? O que mexia com o meu coração era jogar futebol e aí fui seguindo a carreira até chegar ao profissional. Chegou a... Cheguei a jogar profissional, joguei no Bangu, joguei com um dos ídolos meus. Presidente Rogério Melo, não foi de propósito. Ih, rapaz, é verdade. Olha que coisa. Já amor. Joguei no Bangu, joguei com um ídolo meu, que é o Marcão, né? Como bom tricolor que sou, eu joguei com o Marcão, foi uma honra poder jogar com um cara que eu admirava e assistia, né? Legal, né? E aí minha carreira toda foi no Bangu. Cheguei ao profissional e tal. E uma coisa importantíssima, eu não deixei de estudar para jogar, né? Então, comecei minha faculdade jogando futebol, né? Jogando futebol profissional. E aí, quando eu comecei a me lesionar muito, tive muitos problemas de lesão, parei, mas não fiquei desamparado, porque eu já tinha faculdade. Você já tinha iniciado ou já tinha terminado? Tinha iniciado. Isso é muito legal, Pedro, você trazer, porque... Quero até que você fale um pouco mais sobre isso, tá? Desse teu momento de peneira, porque o futebol, a gente acabou começando a brincadeira do bate-papo assim, né? Sim. A grande maioria das pessoas, sejam meninos ou meninas, tem esse sonho de virar jogador, e você é um privilegiado que chegou ao profissional. Mas a gente sabe que o percentual é muito pequeno de quem consegue, né, alcançar o profissional. Como é que foi esse teu momento de peneira, de tentar? E como é que foi esse momento de você falar assim, não, eu preciso estudar? Porque isso, para quem está assistindo, isso influencia muito. Porque muita gente não pensa no pós. Né? E se vai dar certo. Sim, né? Sim. É importante ter um plano B, um plano C, né? E apostava minhas fichas ali no futebol, mas minha mãe sempre no meu pé, ela tem que estudar, tem que fazer a faculdade, tem que... Enfim, eu tive uma criação privilegiada no sentido educacional, tá? Não questão de privilégio financeiro, uma vida normal de uma pessoa classe média, baixa, na Zona Oeste. Mas tive pais que me educaram muito bem, então eu tinha isso bem organizado na minha cabeça.
No momento em que eu parei de jogar futebol, eu não me senti totalmente desamparado porque eu tinha já educação física. Eu ainda não entendia a importância que aquilo ia ter na minha vida, mas eu já sabia... Porque até então era o plano B, né? Porque até então era o plano B. Até ele se tornar um plano A, foi boa a tua observação. Demorou. E aí comecei... Tem que virar a ficha, né? Sim. E assim, o que mudou muito foi... Eu comecei a fazer a faculdade em um lugar. 2 períodos depois, fiz uma transferência para Castelo Branco. E aí, assim, minha vida profissional e pessoal também, ela se mistura muito à Universidade de Castelo Branco, né? Eu sou um apaixonado pela universidade, inclusive, porque ela moldou, né, o meu caráter profissional, toda a minha vida. E a partir dali, da Castelo Branco, grupo de pesquisa e tal, que minha vida começou a andar. E eu entendi que eu tinha uma missão aqui, né? Uma missão aqui na Terra, que era cuidar da saúde das pessoas, estimular as pessoas a terem hábitos saudáveis, porque assim elas teriam vidas mais longevas, né? Criar hábito saudável, alimentação, tudo isso. Eu comecei a entender que essa era a minha missão aqui. E que, na verdade, tem que ser o pensamento de todo profissional de educação física, né? Falando, né, da forma coloquial, se o shape é uma consequência, positivo, bom, sim. Mas esse é o princípio, né? Exatamente. E aí, depois que eu entendi e enxerguei, e eu sempre falo quando eu estou dando palestra, hoje posso ter a oportunidade de dar palestra na universidade, tenho meu grupo de pesquisa na universidade que eu comecei, e eu sempre falo para os alunos, para eles encontrarem a missão deles. Porque a partir daí, é uma força que você tem muito grande, direcionado ao que você vai ter na sua vida. E aí você consegue encontrar o sucesso pessoal, profissional, financeiro. E aí, antes de passar para o Murilo, talvez a educação física tenha te segurado para não gerar uma frustração por largar o futebol? Porque é uma dor também, né? Ah, sim, com certeza. Talvez tenha sido onde você se agarrou. Teve o período de baixa, né? Do luto, Quando sai do futebol, para de jogar, tá com muita lesão, não consegue voltar porque tem lesão. É bem complicado. E aí foi o que me agarrou e me segurou, né? Devo muita educação física por isso também. Vamos lá, como é que a gente está aí? Como é que surge a faculdade? Como é que se inicia? Você até então tomou a decisão que era isso, por conta de uma boa referência que você tinha. Passou esse período de 12, 13, 14 anos. O Rogério Melo foi professor do meu irmão, do Marcos Lebes. Que bacana. No Afonso Celso. Entregando a idade do presidente, Celso. Olha. Meu irmão chegou a jogar, fazer um teste com ele, não sei se foi no Cassino do Bangu, qual era o outro clube que tinha em Bangu? O Cassino, tinha futsal, era... Não sei. Cassino e tem outro, eu vou lembrar já. Bom, mas aí nesse período de que eu descobri o que eu queria fazer, que eu gostava daquilo ali, crescemos com uma certa dificuldade, porque minha mãe criava 4 filhos, nessa época meu pai não estava com a gente, e ela passou grande sufoco para criar 4 filhos sozinha. Então, qual era a solução? Esse meu tio, além de ter me influenciado, ele era professor do Colégio Naval. Então ele passava lá em casa, pegava eu e meu irmão, levava para o Colégio Naval, para Furnas, para Angra, onde ele dava aula de judô, e a gente treinava com os alunos dele, depois ele deixava a gente em casa. Meu irmão mais velho já estava preparando para EPICAR, fazer prova para EPICAR, porque ele orientou para fazer prova para EPICAR, uma forma de arrumar dinheiro, de ter uma profissão. E aí foi aonde meu irmão passou, depois eu fiz um curso chamado Sueiro, na época, mas eu não passei, eu fiquei reprovado porque eu errei o número da prova, uma coisa assim... Caramba! Eu creio assim, Deus tem não projetos, era para ser, né? Deus tem projetos na sua vida, tem propósito na tua vida, que não era aquele ali. Então, eu relaxei completamente com relação a isso. E aí foi aonde eu comecei a trabalhar em uma outra área. Eu fui fazer curso de digitação para trabalhar numa empresa de processamento de dados, Datamec, lá no Rio Comprido, que era a única que tinha, era ela e a IBM, as únicas empresas que tinham. Meu pai queria que eu fosse executivo. Aí foi longe disso. Aí beleza, aí fiz a digitação, entrei na Datamec para trabalhar com microfilmagem. Microfilmagem, espionagem? Não, tem nada a ver de espionagem. É microfilmar documentos grandes e colocar num rolo pequenininho. Me especializei nisso, saí da Datamec Banco Nacional, só que, cara... Ainda tinha aquele desejo guardado. Era educação física. Meu pai falou,
Meu filho, você tem que Murilo estava assim, fazer propaganda, você tem que ir para a PUC fazer processamento de dados, você vai ganhar dinheiro com isso. Você gosta das coisas boas e tal, você tem que fazer isso. Eu falei, pai, aí surgiu aquela música do Fábio Júnior, 20 e poucos anos. Você já sabe, me conhece muito bem, eu sou capaz de ir vou muito mais além do que você imagina. Aí eu detonei o processamento de dados e fui para a educação física. O coração falou mais alto. E ele ficou chateadíssimo. Ficou mesmo? Ficou, porque ele achou que teu tio trabalha em 7 empregos, ele dá aula igual um maluco, não tem tempo para nada e... Pai, é isso que eu quero. Vai abrir mão de tudo isso. Eu não estou preocupado. A preocupação é que as pessoas hoje, elas têm que estar inseridas aonde elas têm satisfação de estar. O nosso dia a dia tem que ser prazeroso. Eu não posso sair da minha casa. Mas cada vez existem mais pessoas doentes, né? Exatamente. Eu tenho que, se eu não estou sentindo prazer onde eu estou, eu tenho que sair e buscar um local dá tempo de mudar sempre, né? Dá tempo de mudar. Também concordo. Mas as pessoas tem que pensar um pouco nisso, porque não pode ser peso, tem que ser prazeroso. As pessoas reclamam da segunda-feira. Cara, graças a Deus, tem a segunda-feira. É porque se não tiver a segunda, não chega a sexta, né? E eu acho que essa tua fala, ela corrobora tanto com a fala do Pedro, porque a tua fala foi importante, né, Pedro? De você falar, a educação física me salvou e eu entendi minha missão. Que é mais ou menos isso, entender o que te dá prazer, qual o caminho que você quer seguir e o que você vai trilhar para chegar nessa missão. Que é mais ou menos isso que vocês estão falando, né? Exatamente. E assim, a gente gosta de perrengue também, tá? A gente gosta de saber perrengue. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi a fase acadêmica de vocês, como é que transcorreu esse período na vida de vocês. Fala pra gente aí. Eu vou começar porque o Pedro falou da Universidade de Castelo Branco. Na minha época era FICAB, Faculdades Integradas Castelo Branco. Foi o CB depois. Ainda estudei um pouquinho anterior. Você não sabia. Era FICAB. Um pouco antes. Nesse período que eu comecei a trabalhar, eu não estava ainda na faculdade, pré-vestibular, né? Eu estava trabalhando o dia inteiro e estudando à noite para a faculdade. Quando eu passei para a universidade, eu ainda eu tinha que trabalhar de dia para me manter e estudar à noite. Então eu trabalhava durante o dia inteiro e ia para a universidade de 6 às 10 da noite, 10 e meia. E é bom para quem está assistindo que nessa época não tinha Enem, tinha que fazer vestibular, tinha que estudar. E tinha a parte de habilidade específica, verdade. Que não tem mais. E aí eu passava esses perrengues. Muitas das vezes eu ia fazer prova, 393, eu trabalhava já na academia do meu tio. Isso antes, eu estou indo à frente, depois eu claro. Porque essa foi a época que foi brabeza. Eu trabalhava estagiando com ele lá até as 4 horas da tarde, saía, era de 6 da manhã às 4 da tarde. Saía de lá, ia para o Lago São Francisco, pegava o 393, abarrotado, e quando era dia de prova eu tinha que estar já ia estudando. Eu estudava o tempo que eu tinha para estudar até revisar a matéria dentro do ônibus. Chegava lá. Sábado a mesma coisa, mesmo esquema. Então esse era o perrengue pior da época. Mas, olha só, valeu a pena. Valeu a pena porque a construção que foi feita, tudo isso me amadureceu, isso me fez valorizar muito aquilo que eu As barreiras nos fortalecem, né? Nos fortalece. Isso não tem preço, não tem preço. Hoje a gente vê isso. E aí foi onde eu segui educação física até concluir o curso, né? E esse tio já tinha uma academia, eu trabalhava com ele na academia. Então a gente pode entender que, eu acho que é muito legal você colocar essas questões, porque quem te vê hoje, ou quem já foi seu aluno, não imagina como foi difícil esse período, como foi, né? Muitas pessoas falam sobre barreiras. Você teve diversas barreiras que você podia ter desistido. Sim. Você usou como combustível para que pudesse te impulsionar. E aí a tua primeira entrada, vamos dizer assim, na área já foi na academia com o teu tio? Foi um pouquinho antes. Eu fui nele para dizer esses perrengues que na hora de estudar era brabo. Fala pra gente assim, antes de eu passar pro Pedro. Eu saí dos trabalhos que eu tinha, da microfilmagem, e fiquei desempregado. Aí apareceu a Fundação Roberto Marinho. Uns amigos estavam trabalhando no Centro Esportivo Mestre da Silva, em 1982,
eu fui ser estagiário na Fundação Alberto Marinho. Então foi o meu primeiro emprego de educação física, na natação da Fundação Alberto Marinho, no Centro Esportivo Mestre da Silva. Que bacana. Aí meu time montou a academia e me convidou para trabalhar com ele. Aí você muda o estágio e aí vai foi pra... onde eu passei, depois de 2 anos lá, fui trabalhar com meu tio. Então começa na natação. Comecei na natação. Bacana. E aí, tem perrengue? Tem que ter. Você era atleta profissional e fazia faculdade. Tem que ter. Jogar futebol, estudar na primeira parte. Quanto tempo você ficou jogando e fazendo faculdade? Eu joguei até os 20 anos. Mas na faculdade, você ficou o quê? Quarto período, terceiro? Como é que foi? Sim, esse início... Caramba, pegou a primeira parte toda, né? Era cansativo, né? Treino de manhã e de tarde e faculdade de noite. E quando tinha jogo, às vezes perdia? Saía de casa de manhã cedo para ir pro clube, passava o dia no clube, de noite ia pra faculdade, estudava, voltava para casa para descansar e voltar depois pro dia seguinte. Foi durante um período, foi isso. Mas eu não assim, a gente fala hoje como perrengue, mas bate uma saudade, né? É um perrengue bom, né? Porque foi um período bom, né? Um período bom. E aí depois dessa parte do futebol e da educação física, aí começaram os estágios em educação física e a faculdade. Mesmo esquema. Manhã, tarde e noite. E eu falo até hoje, assim, eu trabalho em média de 14 a 16 horas por dia. Há muito tempo. Há muito tempo. E aí... Não cai do céu, né? Isso se divide aí em horário de estudo, horas de trabalho... Deslocamento, tudo isso. Então, eu sempre quando eu vou dar exemplo, eu falo que essas muitas horas de trabalho despendidas durante muito tempo me fez chegar talvez a algum lugar um pouco mais rápido do que deveria, na teoria. E aí conta um pouco de sorte e o destino, né? Eu costumo dizer que, é sorte, tá? Que eu tive a sorte aparece, mas você tem que estar preparado para ela, né? Exatamente. Então, quando apareceu a oportunidade para mim, eu já estava capacitado, não estava capacitado financeiramente, mas eu já estava capacitado porque eu já sabia como fazer o negócio funcionar. Agora me veio uma dúvida na cabeça. Durante a faculdade, você falou que fez estágios, né? Ainda tinha a semente da gestão do empreendedorismo ou estava adormecido? Foi bom você ter tocado nisso. Eu comecei a fazer parte do grupo de pesquisa do professor Sérgio Tavares, que é o grupo de pesquisa de cultura corporal. Ele tem uma importância muito grande na minha vida, porque me formou como profissional. Eu tive a oportunidade de viajar para a Europa pela educação física. A educação física me fez estudar o esporte no mundo. Tive que beber água da fonte. Tive que ir na Grécia, tive que ir na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, para poder entender como que esse fenômeno esporte, né, se organizou desde os tempos primórdios até o dia de hoje, a partir do momento que se criou regra, e o que a gente vive hoje. Então foi um estudo inédito, foi incrível. Esse período de faculdade foi muito importante para mim na formação. E assim, o que me aproximou dessas pessoas não foi no primeiro momento a questão do empreendedorismo, porque eu fui para um grupo de pesquisa que tratava de cultura corporal. Então, até então não tinha um link. Matemática. Sim, não tinha um link direto ali com abrir uma empresa, por exemplo. Mas o que fez me aproximar foi porque eu admirava a inteligência daquelas pessoas. E aí é onde eu falo. Eu sempre me aproximei de pessoas que pudessem me ensinar coisa e me dar projeção para que eu fosse melhor. Então, eu admiro muito pessoas que são muito inteligentes e estudiosas, e eu queria aquilo para mim. Eu sabia que aquilo era uma dificuldade até então. E aí eu me juntei àquelas pessoas, comecei a estudar mais, tive a oportunidade de conhecer, além do mundo inteiro, conhecer várias coisas, muita cultura, e aí fui formando, né, a minha vida profissional. E aí para você em casa fica uma dica de quando você admirar alguém, não ataque esse alguém. Se aproxime, né? Você se constrói junto, né? Sim. Isso é muito legal. É interesse. Tudo a gente se aproxima pelas pessoas por interesse. Mas aí vai qual o tipo de interesse. O meu interesse nunca foi financeiro. Era sempre assim, essa pessoa tem algo para me ensinar, eu quero estar próximo a ela, porque, nem que eu aprenda por osmose, só de estar perto ali do cara eu já estou aprendendo. E esse conjunto de experiências aí, todas aquelas pessoas que eu admirava, me formaram, né? Até o momento em que eu já tinha tanta experiência e comecei a entender, eu falei,
comecei a estagiar, já entro nessa parte do negócio, de abrir o Então, negócio? Antes disso, eu queria que vocês dois falassem uma coisa, que eu sempre gosto de perguntar aos convidados que passam por aqui, porque eu acho que isso passa e perpassa sempre pela formação do profissional de educação física, dos tempos mais primórdios até hoje. Os dois citaram muito que na trajetória de vocês buscaram estágios. Buscaram. Como é que vocês percebem, aí é uma análise de vocês, não é nem da vida de vocês, é uma análise de vocês. Como é que vocês percebem essa formação atual, dessa busca por estágio, como é que vocês percebem essa importância? De durante a graduação, esse futuro profissional, ele já está vivenciando, ele já está se construindo, como é que vocês percebem isso? Pode falar. É porque esse tema a gente conversa muito sobre isso na faculdade, porque a gente vê uma diferença dos alunos hoje, um menor interesse em relação a estágio do que era antigamente. Os grupos de pesquisa antigamente eram lotados, tinha gente pra caramba. Hoje em dia a gente tem os grupos de pesquisa ainda na universidade, mas não com a mesma força que eram no passado. Existem, a gente ensina, orienta, mas hoje a informação ela é entregue de forma muito mais rápida. Hoje, por exemplo, ninguém que assiste um vídeo, a galera da nova geração, que eu já estou saindo dela já, mas da nova geração, para você ver, ninguém assiste mais um vídeo no 1.0, é 1.25, é 1.5. Áudio também. 2.0, quer dizer, tem que ser rápido, tudo muito rápido. E aí quando você tem um grupo de pesquisa ali, a pessoa falando naquele tempo e tal, às vezes... Uma construção não tem, né? Não tem. E tem esse imediatismo também no resultado, né? Porque alguns convidados já falaram isso, que alguns profissionais em formação querem um estágio que vai te pagar 10 mil em 2 horas. Perfeito. Por exemplo, é um pré-requisito meu. Eu não falo sobre valores antes de contratar um estagiário. Por quê? Porque na entrevista, quando eu entrevisto, até hoje eu faço isso. Né? Que vai motivar o cara, né? Eu pergunto várias coisas e aí não falo sobre dinheiro, sobre hora-aula, não falo sobre nada. Porque às vezes alguns deles já perdem a oportunidade e falam assim, quanto que paga? Quanto que paga? Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto se aprende. A partir do momento do quanto se aprende, aí você recebe. Por quê? Porque o dinheiro, ele deve ser enxergado, e é o que eu tento fazer na minha empresa, como um benefício que você faz para o outro vai te dar um retorno financeiro. Então, se a hora-aula é X, é Y, é o que for, primeiro o estagiário tem que pensar, primeiro eu presto um bom serviço. É uma construção dele, né? Exatamente, eu entrego um resultado e a partir disso, do bem que eu faço para o outro, dentro da minha profissão, do que eu amo fazer e da missão que eu acredito, eu tenho retorno financeiro. Então, eu oriento, eu já indico o caminho para que meu estagiário se forme nessa visão. Porque senão não inverter a lógica, né? Exatamente, senão fica... quanto que é hora-aula? Quanto que é isso? Fica preso a isso. E quem não enxerga isso... Ele quer saber o valor da hora-aula e ele não tem nem algo para entregar ainda. Exatamente. Porque ele ainda está se formando, né? E quem está focado no dinheiro não consegue ter sucesso. Não consegue ter o sucesso que... Eu quero muito ouvir o Murilo falando sobre isso, que o Murilo, pelo que falou, estagiava de 6 da manhã às 4 da tarde. Então você entendia essa importância. E isso que você falou é super importante, é o que acontece hoje. Em primeiro lugar, eles perguntam, eles querem saber o que eles vão ganhar. Cara, eles não estão preocupados em primeiro, na maioria, tá? Não estou generalizando. Sem generalizar. Assim. Mas não conhecimento, em valores financeiros. Se não te oferecer nada, eles, como eu já recusei e eu sou chato com isso, algumas pessoas me acham chato, vai para lá, você vai estagiar, assiste a minha aula, vamos sentar depois, conversar, me pergunta, eu vou lá e assino. Agora, chegar lá... Só que é o carimbo, né? Eu não faço isso. Quantos estágios a gente deve ter feito de graça, hein? Que a gente fez de graça? Muito. É isso. Muitos estágios de graça. Muito. E querendo aprender mesmo. Às vezes ganhavam, muito obrigado, valeu e tal. Pegava um ônibus na Castelo do Branco para ir para Petrópolis, para ir lá arbitrar jogo de futebol. E aí ficava lá. Uma experiência prática que... Cara, era muito bom. E a gente vibrava com aquilo ali e não estava preocupado com essa... Cara, eu quero conhecimento, eu sei que depois isso vai ser útil para mim. Hoje não acontece isso. É quando eu chegar para um estagiário, e existem estagiários e estagiários. Como profissionais. E as universidades hoje... Algumas eu não vou citar nome porque isso não é ético, mas você percebe muita diferença de uma para outra, mas muita coisa. Vou te dar um exemplo aqui. Uma determinada universidade A e B, uma A, o
cara vai lá, os estagiários vão lá e o cara, proativos, professor, o que precisa, como essa aula aí, como é que é e tal, não sei o que, senta aqui, explicando para eles. Provoca, né? Quer descobrir, querendo saber. Vamos terminar aqui, eles sentam e conversam. E outros que chegam e... saindo da faculdade. Não estou falando nem de início. 7º, 8º. Já no finalzinho. Aí, pô, teve um rapaz que eu fiquei constrangido, porque ele pediu para eu avaliar ele. Eu falei, cara, rapaz... Tem certeza? É sério. Mas deixa isso pra lá, cara. Não, professor, aqui eu trabalho no correio. Eu falei, cara, olha só, se especializa lá. Pô, não vai ser professor, não. Você não tem, você não sabe, não queime você o magistério, o ser profissional de educação física. Cara, o que você quer que eu coloque aqui? Você vai me desculpar, mas eu não vou colocar aqui o que eu não concordo. Sabe, isso vai contra os meus princípios. Sim, claro. E eu não quero corroborar, ser um cara conivente em colocar pessoas no mercado que passaram por mim e, pô, olha só, não tem condição. E não é só isso, né? Aí o cara, antes de se formar, ele já está acostumado com o jeitinho. E o jeitinho... e aí chegar lá na frente... Isso é horrível, isso é horrível. E aí você fica sendo um professor chato, porque você preza pelos valores da nossa profissão, por fazer a coisa certa, quando muita gente dá um jeitinho. Mas aí você vê como é que as coisas voam, né? Porque no início do nosso bate-papo, o Pedro fala que na época da escola, os que ensinavam eram chatos. E hoje a tua análise é o que fez a diferença. Então, às vezes vale ser chato no momento, mas lá na frente vai ter esse retorno e esse resultado. Bom, vamos falar, né, na sequência da vida agora. Chegou o momento, pode falar. Como é que foi esse primeiro passo? Da onde veio a ideia? Que momento que as duas moscas se cruzaram, né, da educação física e do empreendedorismo? Fala pra gente. Sim. Antes disso, dá um recado. Qual é? Câmera 1 ou câmera 2? Pode falar aqui. Câmera 1. A gente não está falando mal dos estagiários aqui, né? Parece não, a gente está alertando, na verdade. Exatamente. Hoje eu já me vejo na posição de estar pavimentando uma estrada para que novos profissionais se formem dentro do que a gente acredita que é o melhor para a educação física. Perfeito. Assim como o Murilo. Né? Serve de alerta. Quando a gente fala isso, a gente está falando... tendo uma crítica do que acontece atualmente, mas com a ideia de deixar um recado, uma mensagem para que se responsabilizem e entendem. Os tempos são diferentes, né? Perfeito. E a gente está pavimentando. É isso aí mesmo. Perfeito. Essa ideia não é estar aqui marretando. É falar o que acontece de ruim para que quem está assistindo a gente fala assim, não, esse não é o caminho. Isso. É sobre isso. Mas, vamos lá. Você quer que fale sobre... Como é que inicia essa tua trajetória pós-formado? Porque já foi logo após, né, que você começa essa questão do empreender. Sim, eu trabalhei numa escolinha de futebol, né, e como já era ligado ao futebol, eu trabalhei nessa escolinha de futebol e recebi um convite para trabalhar, para ser estagiário de uma academia, perto da minha casa, em Realengo. E aí depois eu vou te contar dessa academia. E aí comecei Vai. Não, vou ter o prazer de falar. E aí comecei a estagiar. O dono me convidou para começar o estágio. Comecei o estágio e comecei a gostar muito, porque eu sempre fui um cara muito atencioso. Sempre gostei de fazer as pessoas se sentirem bem e fazer as pessoas se sentirem especiais. Acho que todo mundo que já foi excluído em algum momento da vida, e aí... né, não estou chorando aqui, né? Mas que já passou por um momento em que, você não é especial, sabe como é ruim ser escanteado, ser deixado de lado. Então a minha luta era por aquelas pessoas que estavam ali na academia, que estavam invisíveis, né? Porque tem lá a pessoa famosinha, o amiguinho X, o amiguinho Y e tal, mas e as outras pessoas? E o idoso que sentem acolhidos, né? Exatamente. E aí eu comecei a ter um olhar diferente para essas pessoas que estavam assim de lado. Eu comecei a ajudar todo mundo, fazer série, claro, né, dentro do processo correto do profissional, né? Comecei como ouvinte, observando, depois fui aprendendo, fui fazendo séries, os professores davam aqui nas minhas séries, e aí eu comecei a ajudar muita gente. E aí passou menos de um mês, as donas da academia, Gisele e Michele, me chamaram na sala delas, eu pensei, falei, vou ser mandado embora. Falei, você vai ser minha primeira decepção na carreira. Vou ser mandado embora. E eu nunca esqueci disso. Elas vão gostar de saber disso, que eu lembro até hoje. Elas chegaram e falaram assim, Pedro,
a gente queria falar uma coisa muito séria com você. Agora é verdade, acabou. Tá, já posso pegar minhas coisas? E aí, elas falaram assim, isso aqui é só o início para você. Você vai ser muito grande ainda. Você recebeu elogio de todas as pessoas aqui. Que bacana. O que você tem feito aqui, assim, é algo grandioso. E aí eu fiquei super emocionado, feliz, motivado. E aí vi que... Vale muito mais que dinheiro, né? Porra, pois é. Ainda e aí mais de carreira, né? Exatamente. E aí eu pensei, falei, cara, é o que eu quero, aquilo reforçou para mim, né, a minha vontade, e eu continuei fazendo aquilo cada vez mais forte, e eu faço até hoje nas academias. Eu sei praticamente o nome de todos os alunos, e aí a gente está falando de 2.000 alunos, sei lá, das academias, das duas. Quando eu não sei, eu procuro saber. E às vezes eu sei o sobrenome, porque isso cria reconhecimento das pessoas. Gera o vínculo, né? Gera um vínculo. E gera o segredo do meu trabalho, que é pertencimento. Então, quando o aluno está ali, eu sou fulano de tal, que treino na Top Fusion, e o dono da academia sabe meu nome, os professores sabem meu nome, sabem meus problemas. Se sentem acolhidos, como você falou. Se sentem acolhidos. E aí, por que ele vai procurar outro lugar? Né? Ele já está ali, está sendo reconhecido. Então, a minha vida começou através disso. Toda a minha vida ela é em função do atendimento, do olhar, dessa visão holística para o ser humano. Não é só um cara que vai chegar ali, que tu vai montar uma série, ele vai fazer o exercício no aparelho, porque isso você vê em vários lugares. Mas você chegar num lugar que você é acolhido, a pessoa está se importando com você, olha no teu olho para te cumprimentar, sabe como você gosta de ser tratado, até onde é o seu limite, cara, isso é muito diferente. E a minha vida foi pautada nisso. Comecei como estagiário, virei professor, cheguei a coordenar essa academia um pouquinho, antes de abrir a minha academia em 2019, um pouco antes da pandemia, a minha primeira academia. Você abriu uma academia um pouco antes da pandemia? 5 meses antes. 5 meses antes? Não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Ninguém tinha, né? Mas... Ninguém tinha. E 5 meses depois eu fui obrigado a fechar, né? Nós fechamos, seguimos as normas, fechamos a academia, eu falei, vou quebrar. E aí, acho que era o pensamento geral, né? Tudo ia quebrando. Pois é, né? Até porque a gente nem sabia que ia ser tanto tempo, né? Exatamente. Não abri na ilegalidade e eu pensei, falei, cara, vou quebrar. E aí, não quebrei. Consegui me manter. Quando voltou a pandemia, um caso importante também foi que a gente estava preocupado. Falei, como é que vai voltar? Eu sou professor, vou voltar sozinho. Vou voltar sozinho porque eu não vou ter como pagar todo mundo. Vou voltar, vou ficar de 6 da manhã a 11 da noite, que é o horário que eu comecei trabalhando, né? Que eu ficava o dia inteiro na academia. Mas eu pensei, se eu fizer isso, beleza, eu não vou ter um custo alto. Mas e os professores que precisam desse dinheiro para poder bancar, né, suas famílias? Falei, cara, vamos voltar todo mundo. E aí o que der de dinheiro a gente divide e ninguém vai ficar sozinho. Isso é um pensamento muito bacana. E a gente voltou e teve dinheiro no primeiro mês para pagar os salários de todo mundo. E as coisas foram fluindo. Nós crescemos na pandemia. Até porque a pandemia ela foi, obviamente, uma pancada mundial. Isso é inegável. Mas também foi uma oportunidade, porque a gente nunca teve tanto se falando sobre o sedentarismo como comorbidade do Covid, né? Exatamente. A educação, eu acredito que a educação física cresceu nesse momento no qual as pessoas precisaram começar a se alertar. Quem não faz atividade tem mais chance de morrer? É isso. Quem não faz atividade física, precisou de uma pandemia para as pessoas entenderem. Pois é. E aí, 2019, 2020, em 2021, aí é onde eu falei que eu ia fazer questão de te falar. As donas da academia, Gisele e Michele, que me deram a oportunidade de começar estagiando na academia, que era do lado da minha casa, me ofereceram a academia. E hoje essa academia é minha, que eu comecei a trabalhar. Cara, que legal. E assim, quando elas me ofereceram, elas chegaram, Pedro, a gente pode colocar um gestor aqui e continuar com a Espaço Gym, a gente pode oferecer para outra pessoa, mas ninguém merece mais do que você. Cara, que bacana. Porque você sempre cuidou disso aqui como se fosse seu, e eu cuidava. E eu sempre falo para os meus colaboradores, cuidem como se fosse seu. E vocês não estão fazendo isso por mim, vocês estão fazendo isso por vocês, porque a lei da colheita da semeadura, ela é perfeita. E digo mais, Pedro, não é nem só pela questão de empreender ou o que aconteceu na sua vida, né? Mas a gente sempre está sendo observado. Sim. Né? Então, a tua atuação profissional era o que você acreditava. Beleza, a gente respeita. Mas o teu compromisso com o teu trabalho fez com que elas percebessem isso
como você falou, fez a lei do retorno, né? Exatamente. E aí foi um grande presente, uma honra, porque hoje ser dono da academia que eu comecei. Que você e aí até hoje, né? tem hoje lá o logo delas lá enorme, eu faço questão, é o maior motivo de orgulho para mim, porque de certa forma é um presente, é um reconhecimento, é verdade. Do que elas foram para mim, da importância que tiveram na minha vida, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu me sinto muito, muito realizado hoje profissionalmente em relação ao meu trabalho e com muito orgulho de como que isso foi trilhado. E aí hoje você está com as 2 academias? Tenho as 2 academias, além das lojas de suplemento. Eu comecei com a lojinha de suplemento, né, dentro da academia. E aí hoje tem as lojas de suplemento, tem academia, tem estúdios de pilates. A gente atende aí mais de 2.000 pessoas. Bacana. E a missão que eu disse no início, ela consegue ser entregue de certa forma, porque eu estou hoje beneficiando milhares de pessoas. Porque não é só o seu cliente, é o seu profissional também, né? Sim, sim. Além dos empregos que a gente oferece e do exemplo que a gente procura dar, quantas pessoas não estão sendo beneficiadas, né? Com essa oportunidade de ter uma academia, ou como eu gosto de dizer, um centro de saúde. Porque uma academia ela deve ser vista como centro de saúde, não é uma máquina de fazer dinheiro, como muitas pessoas veem, né? O Murilo, eu queria que você falasse, né, posterior a esse momento da academia, como é que foi a tua trajetória profissional, mas eu acho que o Pedro traz uma coisa muito importante, né? Do cuidar das pessoas, né? Do cuidar da saúde, né? Hoje nunca se falou tanto como é falado da educação física como saúde. Mas como é que é importante essa visão, que tem que ser a visão. Sim. A gente... Vou falar desse tio, porque esse tio foi uma referência muito grande, eu aprendi muito com ele, até hoje eu aprendo, que é o Fernando Lebes, né? Ele foi vou fazer um histórico dele só para você entender. Ele foi amigo do Manuel Gomes Tubino, do Dr. Manuel Gomes Pouca Tubino. referência. Eles implementaram o Unilfoa em Volta Redonda juntos, iniciaram juntos a Faculdade de Educação Física em Volta Redonda. Foi professor do Castelo Branco também, anterior a mim. Foi professor do Colégio Naval, professor de Furnas, foi diretor técnico de judô da CBDU, ele é de judô também. Então é um cara que eu me espelhei mesmo nele e eu pude... Que privilégio, né? De ter uma boa referência na sua família, né? Um tio, um cara que cuidou da minha infância, que ajudava a gente, né? Então ele me abriu os olhos para muita coisa com relação ao mundo de cuidar de pessoas. Ele é um cara muito profissional, muito técnico, inteligente, e a nossa academia era familiar, então as famílias iam para ela. Tinha outras academias que o pessoal não era tão familiar como a nossa, porque a gente dava muita atenção às famílias. Olha como é que a história de vocês se complementa, né? Lá vocês já pensavam como tem que cuidar. Sim. Né? Isso é muito legal. O cuidar da pessoa. Hoje, vindo para cá conversando com a Norma, a gente estava falando sobre isso. A gente tem que cuidar. A nossa profissão é servir pessoas. E a gente precisa ter isso enraizado dentro da nossa... Não é só treinar, no nosso coração, que a gente está fazendo, está doando para pessoas. E a nossa profissão tem que ser doada em amor. Ela não pode ser uma coisa mecânica. Ela tem que ser algo que transcende aquele movimento que aquela pessoa está aprendendo naquele momento ali. A qualidade de vida é bacana. Lá na frente, ela vai entender que, cara, a visão é essa. Lá na frente, eu quero que essas pessoas estejam com a sua saúde em dia, tenham longevidade, vivam de uma maneira feliz, alegre e saudável e com saúde. Essa é a visão. Você falou de amor, até me emocionou agora. Não, é isso, né? Me emocionou. É isso. Não é porque eu falo de amor por causa de quê? Qual o maior referencial que a gente tem hoje de serviço? Não vou falar de religião, vou falar de uma pessoa, Jesus. Se você pegar as passagens que Jesus teve aqui, ele fala, que o nosso calendário é antes e depois dele, a importância, o livro mais lido, a Bíblia é muito mais produzida do que qualquer outro livro, mundialmente falando. Ele fala que ele veio aqui não para ser servido, mas para servir. Aí eu vejo o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui do serviço, que eu acho que a gente precisa falar muito nisso, no serviço e em amor. A gente precisa conhecer essa trajetória dele como homem aqui, para a gente entender o que é o amor. Ele se coloca ajoelhado para lavar pés.
Aí você pega um exemplo desse. Outro dia eu ouvi uma definição disso que me falaram exatamente o seguinte, cara, é interessante ele se colocar assim, porque quando você se coloca abaixo da pessoa, não é humilhação, tá? Não estou te falando de se humilhar, né, para a pessoa. Não, cara, olha só, eu entendo que eu tenho que te servir. Você serve. Quando você se coloca na mesma posição, você compete. Quando você se coloca acima, você pisa. Então, nós precisamos ter a consciência de que a nossa profissão é servir o outro, é servir pessoas, servir gente, da melhor maneira possível. E aí essa tua trajetória pós-academia se desenrola? Aí essa trajetória pós-academia se desenrola da seguinte maneira. Eu vou para Maricá, aposentei em Maricá, trabalhei 31 anos em Maricá, dando aula na academia, indo para Maricá. Depois fui trabalhar num colégio em Santa Teresa. De Santa Teresa fui trabalhar no colégio Miraflores em Laranjeiras. Ao mesmo tempo trabalhei em 4 lugares juntos ao mesmo tempo. Pouca coisa. Depois saí de lá quando eu fui a Preta, que eu tinha parado judô, depois voltei e formei a Preta na academia. Eu passei a dar aula na base aérea em Santa Cruz, porque eu tenho um irmão que é militar, ele arrumou um espaço lá para mim. E até o professor Hélio de Oliveira me cedeu os primeiros tatames, ele é de Campo Grande. Da ASO, ele me cedeu os tatames, eu comecei a dar aula na base aérea de Santa Cruz, fiquei lá uns quase 10 anos, hoje eu tenho alunos formados, piloto de avião, advogado, médico. Isso é muito bacana. Cara, né? E você teve importância nessa construção de vida, né? Exatamente isso. Hoje eu não é só a parte física. Não é só. É a construção de vida. É um instrumento que a gente tem na mão para a gente poder passar em amor para essas pessoas, querendo o melhor para eles, ajudando na formação deles, na formação para a vida. E hoje, quando eu encontro, é uma festa, né? É muito legal. Aí eu trabalhei nesses lugares todos, depois saí da base aérea de Santa Cruz, fui para o Campo dos Afonsos, para o Coga. Um outro amigo nosso lá arrumou, fui para lá. Então eu ficava nessa maratona de trabalho. Santa Cruz, Campo Grande, Catete, Centro da Cidade, era uma loucura. Maricá. Tudo perto, tranquilo de traslado. Só pra você ter ideia, eu saí de casa 4h15 da manhã e voltava 11h30 da noite. Essa parte aqui ninguém vê, né? Ninguém vê. E aí hoje você tá atuando? Hoje eu trabalho no Centro Esportivo, voltei para o Centro Esportivo em 2003, eu passei para a Prefeitura do Rio, e aí estou alocado lá trabalhando com natação, no Centro Esportivo Mestre da Silva. Que você estava lá no início, né? Eu estava lá no início, isso é muito legal. Foi o meu primeiro. 82, você 82. Falou? Olha que legal. Hoje eu estou lá. E no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, que é no Catete. Esse eu estou há 32 pouco anos tempo lá. Também, né? Pouco tempo também. Essa é a história de... Pedrão, eu queria que você falasse pra gente, porque você tem uma atuação ligada ao Conselho, né? E eu queria que você falasse um pouco do que é e de como é que você entende essa sua atuação. Eu recebi o convite, né, para me aproximar do CREF, descobri da possibilidade das comissões, e aí, como você já deve ter percebido, tudo que é ligado ao que vai me ensinar ou vai me dar projeção de alguma forma, eu quero me aproximar porque eu quero aprender, eu quero evoluir. E aí me aproximei com a Ana Cristina, que considero minha madrinha, que me trouxe para perto, e aí eu comecei a entender a importância do nosso conselho, né, para nós profissionais de educação física, e o que era a comissão e para que servia a comissão. Então hoje eu sou membro voluntário da comissão do CREF. Eu falo isso com maior orgulho, não recebo nada e nem quero, além de conhecimento, né, que é o mais importante. De contribuição, né? Exatamente. E a gente hoje toma as diretrizes da nossa profissão. Então quem responde pelo futuro da profissão, quem debate, somos nós, membros da comissão. Hoje eu sou vice-presidente de comissão do professor Vitor Libra, que é uma referência máxima para mim também. Esteve aqui com a gente. E sou presidente de comissão de Nova Iguaçu. Então, como eu tenho 2 academias em lugares diferentes, e aí atuo nas 2 em prol da melhoria da nossa profissão. Somente isso. A gente está desenvolvendo, a gente fez ano passado uma coisa que vai ser um marco, eu tenho certeza absoluta disso, que é o Oscar da Educação Física, que foi feito ano passado, que foi incrível. Esse ano a gente vai fazer de novo e eu tenho certeza que isso vai fazer parte do calendário e é uma conquista gigante para a educação física.
Olha o Pedro dando spoiler de novo. Cara, eu sou apaixonado achei fantástico o projeto e comprei, a gente produz, a gente está ali por trás fazendo isso. Então a galera não sabe o quanto de trabalho a gente tem de doar o tempo da gente estar aqui vindo, vem para cá. Mas, cara, a projeção que isso dá pra gente é muito grande. Né? Você está envolvido politicamente e tomando as decisões do nosso conselho, do futuro da nossa... que você falou, tá asfaltando. Tá asfaltando, é isso. Bom, como foi bom ter vocês aqui. Vou te pedir uma licença, se você me permitir, de usar a sua fala, porque eu acho que a sua fala, ela traz muito desse bate-papo. Porque em momentos diferentes, a gente consegue, que está assistindo, eu junto com o pessoal de casa, vermos dois profissionais de educação física que botaram o amor como base na sua trajetória profissional. Né? Não só o amor pela educação física, mas como o amor por cuidar. Sim. Por fazer o diferente, por acolher. Então, eu acho que só tenho a agradecer de vocês terem topado dividir um pedacinho da vida, porque eu sei que muita coisa não dá para falar, mas como é que é bom quem está em casa entender que é importante cuidar, é importante estar na escola, é importante empreender e é importante fazer a diferença. Então, quando eu peço a licença, Murilo, é para usar realmente o amor como talvez um direcionamento da profissão e de um cuidado às pessoas. Então, em nome do CREF1, eu agradeço de vocês terem topado esse desafio, não deixa de ser um desafio, de dividir um pouquinho a vida de vocês com a gente. E eu passo a palavra a vocês para se despedir do pessoal de casa. Foi um prazer muito grande, um prazer ter conhecido o Murilo, um cara também que é referência agora para mim em relação ao amor à profissão, né? Agradecer a oportunidade de vocês, é um motivo de orgulho máximo para mim, né? Estar aqui no CREF, poder estar ajudando a profissão de alguma forma a crescer, que é o meu objetivo. Eu também queria agradecer ao CREF, a professora Norma, que, cara, sem palavras, é uma pessoa que eu tenho admiração muito grande também, porque eu conheço a pessoa que é a profissional. A minha família, meus pais, meus irmãos, meus filhos, eu tenho 2 filhos e um neto, Tiembe, Cian e Bento, que é meu neto. Que delícia! Os meus tios que me ajudaram, né, na minha infância, a minha família que acolheu cada um de nós quando nós precisamos, e a gente passou muito sufoco. E deixar aqui um recado para a galera, né? Cara, a nossa profissão ela tem uma visibilidade mundial. Todas as pessoas, elas andam, elas se mexem, se movem, elas fazem qualquer tipo de movimento. Mas elas precisam, às vezes, de orientação. E essa orientação cabe a nós, profissionais de educação física, dar essa direção para elas terem uma qualidade de vida, para elas terem longevidade, viver com saúde até mais tempo. E que a gente possa levar a nossa profissão, passar para as pessoas a importância, mas colocar dentro delas a tua vibração, o teu amor em cuidar dessas pessoas. Tem um curso, eu vou deixar aqui também uma dica de um curso, que ele mexe muito com todos os profissionais de todas as áreas. Ele serve para profissional, para pessoa que não trabalha em lugar nenhum, mas ela mexe com a transformação do teu coração, de dentro para fora, para você poder externar isso. Lead like Jesus, liderando como Jesus. Esquece religião, porque as pessoas, às vezes você fala Jesus, as pessoas bloqueiam. Olha só, pega a pessoa de Jesus e veja quem ele foi. E esse curso fala de liderança. Como você liderar em amor. Agradeço a participação de vocês. E para vocês, cuidem, acolham e atuem com amor. E a gente se vê semana que vem. Até lá.